maior jurista do Brasil, do mundo moderno, e é alguém que tem a atualidade das coisas clássicas. Luiz Gama, eu digo que é uma desses meteoros que passa de 1000 em 1000 anos. É poeta, é o inaugurador disso que a gente chama de literatura negra brasileira. O Luiz Gama, eu brinco agora que é aquele personagem que a gente tem orgulho de dizer que é brasileiro, né? Porque ele pensou um Brasil dentro de uma visão crítica, mas pautada nos trâmites legais, na Constituição, na legislação que a gente já tinha desse Brasil império que ele viveu. Conhecer Gama, eu acredito que faz muito sentido para tentar, eu acho que desconstruir essa visão tão negativa que se tem com relação à África, principalmente pela capacidade dele de ressignificar a sua própria trajetória. Foi alguém que sistematicamente confrontou não só a escravidão, mas o racismo. Eu passei a compreender muito mais essa luta abolicionista do século XIX, que se transforma na luta antirracista do século XX e século XXI. Luiz Gama está falando do passado e mirava o futuro. Soube se fazer uma voz pela liberdade, uma voz pela justiça, uma voz para um Brasil melhor, para um mundo melhor. Um homem negro que, nascido livre, se tornou escravizado, buscou a sua liberdade, se alfabetizou, se tornou um advogado, defendeu mais de 500 escravizados. É um personagem que entrou para o livro de aço dos heróis e heroínas da pátria, mas no meu entender, ele tinha que ter entrado no livro dos super-heróis e super-heróis e super-heroínas da pátria, porque ele era um personagem com uma quantidade enorme de superpoderes. Um deles é o da própria concepção. Ele se fez, ele se construiu. O Luiz Gama nasceu no dia 21 de junho de 1830, às 7 horas da manhã, por sinal, na Rua do Bangala, no centro histórico de Salvador, no centro expandido de Salvador, região da Mouraria, região da Praça dos Veteranos, Baixa dos Sapateiros, uma região com uma concentração pluriétnica de povos africanos, povos europeus, convivendo no mesmo espaço, uma Bahia em ebulição socialmente falando, em crise econômica severa e instabilidade política cotidiana. Mas para falar de Luiz Gama é falar de sua mãe, Luísa Maim. E essa é uma informação que não podemos deixar escapar. Luiz Gama é filho de Luísa Maim. E falar da história de luta da sua mãe é falar da história de vida do Luiz Gama. De modo que Luísa Maim e Luiz Gama são tão umbilicalmente ligados e isso se estende por toda a existência do Luiz Gama. Luiz Gama é uma pessoa generosa o suficiente para que a gente possa até mesmo aprender sobre a história das mulheres negras nesse país por meio da sua trajetória. Ele poderia efetivamente ter contado sobre si com base naquilo que lhe foi negado, ou seja, ele é uma criança que foi afastada da própria mãe e passou a maior parte da vida sem esse convívio com a figura materna. Mas quando ele tem a oportunidade de dizer quem ele é, ele faz questão de afirmar um nome, um sobrenome, uma origem, várias características de quem foi sua mãe, Luísa Maim. Luísa Maim era uma africana livre da nação Nagô, da região da Costa da Mina, que foi sequestrada em África, trazida, contrabandeada para o Brasil, conquista sua liberdade em Salvador, se torna uma quitandeira muito trabalhadora e também uma liderança política. E a década de 1830 é uma década que acontece muita coisa na Bahia e no Brasil. É uma década fundamental para a consolidação do Estado Imperial, porque o Brasil tinha então 8 anos de existência enquanto Estado independente, 8 anos incompleto, e nessas primeiras décadas existem uma série de levantes, motins, insurreições, revoltas, contestando o poder central no Rio de Janeiro
e a província da Bahia também era fértil de uma série de revoltas contestando o Império do Brasil. Luísa Maim é também uma lutadora contra o Império do Brasil. E ele fala que ela era uma quituteira de mão cheia, então era aquela mulher que estava frequentando ali as praças da Bahia, de Salvador, e falando ali em árabe, né? Porque o que se acredita é que ela teve uma grande participação na revolta dos malês. Os não negros, né, os europeus e seus descendentes, eles ficavam muito, né, esquivos e muito preocupados com esses africanos, principalmente depois, né, da revolta dos malês em 1835. O que se diz é que ela teria passado alguns bilhetes, nessa atuação dela vendendo doce, ela passaria alguns bilhetes em árabe, então teria ajudado nesse movimento da articulação. Porque imagine, se ele está levando um bilhete no qual ele seria açoitado, né, no calabouço, aqui na corte do Rio de Janeiro, e ele soubesse ler e escrever, ele leu o bilhete antes de entregá-lo, ele poderia simplesmente não comparecer. Então, saber ler e escrever e não permitir que o senhor tivesse acesso a essa informação seria, né, algo muito importante para esse escravizado. Para uma criança, isso é um grande exemplo de força, né? Acredito que o discurso do Gama, posteriormente, né, quando está atuando como jurista, como advogado, é muito pautado nesse exemplo da mãe. Luiz Gama tinha, então, quase 5 anos de vida. A mãe dele era uma personalidade de muita fama em Salvador e participa desse acontecimento que é fundamental e paradigmático para a história do Brasil. Anos depois, em 1837, Luísa Maim está novamente em mais um movimento político célebre da história do Brasil, que é a revolta do Doutor Sabino, a Sabinada. No contexto da Sabinada, ela é presa, perseguida e deportada. Então, quando o Luiz Gama tinha ali de 7 para 8 anos, ele nunca mais volta a ver a mãe, porque presa, incomunicável e depois deportada, ele perde contato com a mãe e procura a vida inteira notícias da mãe, o paradeiro da mãe. Acredita-se que foi presa, que foi levada para o Rio. O que a gente sabe da Luísa Maim é o que está na memória do filho, na memória desse filho de até 7 anos. E Luiz Gama fala de uma figura tão viva, tão presente ao longo da sua trajetória, que ele chegou a ter uma filha, né? Infelizmente ela morreu numa epidemia de sarampo, salvo engano, né? Mas qual era o nome da criança que foi batizada? Luísa, em homenagem à mãe. Por outro lado, o pai do Luiz Gama é um homem que ele não diz o nome, mas também anota muitas pistas em sua autobiografia para encontrar a identidade do pai. O que ele diz é que o pai era pertencente de uma das principais famílias da Bahia, que também tinha envolvimento político com a Sabinada, mas que tinha vícios e maus hábitos muito sérios. Em decorrência de um desses, ele perdeu todo o dinheiro que tinha e, para saldar a dívida que contraiu muito provavelmente em noites de jogatina, ele decide vender o filho como seu escravo.
A imprensa registra que a embarcação estava infestada de ratos, e eram tantos e tantos ratos, ratazanas do rabo pelado, como diz o jornal baiano, que conta a história do que se passava nessa embarcação no dia 10 de novembro de 1840, e ele é enfiado, metido no porão deste navio do tráfico interprovincial, e começa uma nova vida. Porque até os 10 anos de idade, o Luiz Gama diz que foi criança. Ele deixa de ser criança nesse ato trágico que o pai pratica. Eu não tenho nem adjetivos para qualificar o que o pai fez, tamanha crueldade e malignidade do ato. E desse dia em diante, o Luiz Gama começa uma vida sobrevivendo no inferno do Brasil. Demora 12 dias de viagem. Desembarca então Luiz Gama e mais outras pessoas escravizadas no Cais do Valongo, o maior porto escravista das Américas. Ele desembarca ainda em novembro de 1840, caminha acorrentado, descalço, faminto, até a Rua do Sabão, canto com a Candelária, e é revendido para um outro negociante contrabandista chamado Vieira, sobrenome Vieira, Joaquim Vieira. E o Joaquim Vieira tratava desse negócio da carne humana, vendia gente escravizada e revendeu o Luiz Gama para outro negociante contrabandista. Agora o Antônio Pereira Cardoso, que era um fazendeiro em Lorena, interior de São Paulo, que veio ao Rio de Janeiro para comprar gente escravizada e revender no interior de São Paulo, lucrando com um infame comércio de seres humanos. Este Antônio Pereira Cardoso compra o Luiz Gama e mais 100 e tantos escravizados no Rio de Janeiro, leva-os primeiro a Santos. Todos esses escravizados sobem a Serra do Mar, que é bastante íngreme, escorregadia, perigosa. Não é a Serra do Mar hoje cortada de estradas de rodagem que conhecemos, é uma Serra do Mar com caminhos tortuosos. Que aquele lote de escravizados subiu a pé a Serra do Mar. Foram a pé até Campinas para tentar vender aquele lote. Como esse menino de 10 anos, perguntavam para ele de onde ele era e ele dizia que era da Bahia, ninguém quis comprar, da Bahia nem de graça. Passam por Jundiaí, o barão de Jundiaí se interessa pelo menino, isso ele contando também, o barão de Jundiaí se interessa pelo menino, mas ele quer esse menino para brincar com os netos. E aí, ai que legal, esse menininho gracioso, eu quero para brincar com os meus netos. Da onde você é? Da Bahia. Ai, da Bahia nem pensar. Não quero porque os baianos têm fama de serem revoltosos, de criar problema. Esse revoltoso significava uma busca de liberdade. Busca de liberdade. E aí, baseado nisso, ele retornou para o Vale do Paraíba, depois veio para São Paulo. Esse menino que caminhou a pé de Santos a Campinas e voltou a pé até a província, né? Aí sim, ele fica como um escravizado doméstico, né? Para trabalhos domésticos na casa do traficante, né? É ruim falar traficante, mas dá a impressão que mas era o que eles faziam, traficavam escravizados. E o contrabandista alferes Antônio Pereira Cardoso resolve escravizá-lo por sua própria conta em sua casa, no centro de São Paulo, na Rua do Comércio, número 2, um sobrado, que também servia como pensão. E o Luiz Gama, dos 10 aos 18 anos, vive nessa casa. E um lugar onde vai funcionar a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? Justamente o lugar onde se negocia, onde se dão as negociações planetárias, né? Do capitalismo moderno, né? Que nada mais é do que uma modernização do que se fazia no período da escravidão. Esse comércio atlântico, né? Triangular, né? Entre cachaça, pessoas, esse miolo ali, eu acho que é o lugar que diz muito sobre Luiz Gama ali, né? E depois ele vai circular
por outros espaços de São Paulo, né? É hospedado nesta casa um estudante da Escola de Direito São Francisco, um jovem que, de repente, olha para esse menino e fala: mas que menino inteligente, fazendo várias coisas e tal, e descobre que esse menino não sabia ler. Esse jovem estudante o ensina a ler, começa a ensinar as primeiras letras, ele enlouquece e ele consegue depois, com o dono da casa, autorização para quando ele terminar os serviços, ele pode pegar um livro na biblioteca e ler, e ele vira um devorador de livros. Eu acredito que ali, nesse momento, ele já começou a perceber a educação, o conhecimento, como um processo de libertação, né? Porque após a sua alfabetização e provavelmente já após o conhecimento com algumas teorias e talvez até leituras desse curso de direito do rapaz que ele acompanhava, ele toma consciência de que a escravização dele foi ilegal. Então, aos 18 anos, esse período de 10 aos 18 anos mais ou menos, que deve ter sido uns 8 anos de escravidão que ele ficou, e aí esse conhecimento, alfabetização e conhecimento com leituras, ele tomou consciência de que ele não deveria ter sido escravizado. Então ele fala que por meios secretos e ardilosos, se eu não me engano, acho que é essa frase que ele fala, por meios secretos e ardilosos ele teria conseguido a comprovação de que ele tinha sido traficado ilegalmente. Mas o fato é que ele diz que ele é filho de uma africana livre. Não porque ela chegou depois de 1831, mas porque ela se afirmava livre, assim como ele se afirmou livre. E esse entendimento da liberdade foi a principal herança que ele diz ter recebido de Luísa Maim. Essa figura que era fiel às suas tradições culturais, que não teria se submetido ao cristianismo e que atuou nas lutas populares da década de 1830, em especial da Sabinada. E africano-descendentes no centro de São Paulo, é isso que eu chamo de Pequena África. E lá, então, ele frequenta as congadas, os folguedos, as festas populares das Irmandades de Homens Pretos, e é um menino preto na Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, discípulo na sapataria e na vida espiritual e civil, por que não dizer, de Marcelino Pinto do Rego, que é um preto velho, uma liderança política e religiosa muito importante da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. E o mestre Marcelino acolhe, guia, orienta o pequeno preto baiano Luiz Gama, filho de Luísa Maim. Gama, lá no século XIX, diante de um sistema escravocrata, um sistema que realmente massacrava e não reconhecia o negro como sujeito de direito, num período em que nós vivíamos um regime da monarquia, né? Luiz Gama propagava a democracia, propagava a liberdade, um homem que tinha luz, enxergava, né, o meio em que ele militava, que ele transitava, né? Ele transitava do mais humilde, do escravizado, até os tribunais, os juízes de direito à época, e ele fazia ele tinha uma maneira assim muito inteligente, sagaz. E não só isso, né? Do nível de letramento que esse sujeito tinha, tá? De aprender a ler e escrever somente com 17 anos, né? De ter convivido com uma família que estava dentro dessa escravidão, de ter nascido livre numa sociedade escravista, né, de ser vendido como escravizado pelo próprio pai, uma dinâmica que pertencia àquele momento, né, da história e que para muitas pessoas do cotidiano, né, brasileiro atual não faz o menor sentido, né? Mas aí, se não olharmos, né, com o olhar, né, da sociedade do século XIX, nós não vamos conseguir dimensionar o que isso significava efetivamente. O Gama é um desses sujeitos, nós temos acesso, né, à sua história e memória por conta das fontes, que vai, né,
quebrar exatamente todos esses paradigmas. A sua história demonstra completamente o contrário dessas narrativas que dizem que ele não seria capaz, ele e todos os seus descendentes de africanos, seus pares. E essa história do Luiz Gama em São Paulo vai se estender por longos 42 anos. Um menino que chega escravizado e que, em questão de décadas, se torna a maior liderança abolicionista do país, um dos mais bem remunerados advogados de São Paulo e um teórico da sociedade, um escritor, fundador de jornais, poeta, que inventa o Brasil. Isso é um preâmbulo de tudo que significa Luiz Gama, não para o Dr. Ademir, mas para o Brasil, para o mundo do direito e do jornalismo. É uma figura legendária. É por conta de figuras como Luiz Gama que eu acho que ainda vale a pena trabalhar com a imagem de heróis, mas não heróis desumanos, heróis profundamente humanos, para o bem e para o mal.